Lucas e esse é o nosso trabalho de matemática, que é assuntos envolvendo área. E é isso, espero que goste do Vamos vídeo. calcular a área do losango e do paralelogramo. Bom, a fórmula para se calcular a área do losango é muito simples. A área é igual a diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2. É uma formulazinha muito simples, muito fácil de captar, que com muita facilidade você vai conseguir calcular a área do losango. Bom, vamos ao exemplo de número 1. Aqui temos representado no nosso lado esquerdo um losango de medidas 4 e 8. Fazendo uso da nossa fórmula, obtemos diagonal maior, que é 8, que está aqui representado, vezes a diagonal menor, que aqui é 4, ó, podemos ver. Tudo isso dividido pelo número 2. Que então, quando fazemos a conta, fica 8 vezes 4, 32, dividido por 2. A área é igual a 16. Muito simples, é muito fácil de captar e muito rápido. Você prestando atenção na fórmula e no momento de trocar os números pela fórmula, você se dá bem. Vamos passar para o próximo. Agora, cálculo da área do paralelogramo, que é ainda uma coisa ainda mais simples e mais fácil de compreender. Que está baseado simplesmente na fórmula aqui, ó. Área igual base vezes altura. Baseado simplesmente na fórmula aqui, ó. Área igual base vezes altura. Para aqueles que estão perdidos aqui na fórmula, não sabem, eu não sei o Gabriel, não sei o que significa o H, não sei o que significa o B na fórmula. E aqui está explicando, ó. Área, A é igual a área, B é a base e H é a altura. E aqui está exemplificado para vocês. Bom, vamos ao exemplo de número 1. Aqui, como na folhinha anterior, temos representadas as figuras, só que em vez de ser o losango, são dois paralelogramos. Um de 4 por 7 e outro de 2 por 5. Vamos ao primeiro. Ao primeiro, executando a fórmula, temos base vezes altura, mudamos o número, onde que 7 é a base, 7 vezes 4, que é a altura do paralelogramo. E obtemos o número 28, porque 7 vezes 4 é igual a 28. Não esquecendo de colocar 28 metros quadrados, essa é a unidade de medida, pois estamos trabalhando com metro e na medida da área se dá com metros quadrados, 28 metros quadrados. Como no exemplo anterior, podemos ver que ficou metros quadrados, que a unidade de medida era metros. Aqui já está sendo utilizado centímetros, então fica centímetros quadrados, 10 centímetros quadrados é a área deste losango aqui. Muitas vezes você pode acabar errando num teste, numa avaliação, por esquecer de colocar isso aqui. O professor pode acabar vindo a desconsiderar o seu exercício pelo você não colocar a unidade de medida. Então fiquem muito atentos a sempre a unidade de medida que está sendo trabalhado em cada questão. Obrigado e até a próxima. Eu vou explicar para vocês sobre a área e o perímetro do quadrado e do retângulo. A área não é nada menos e nada mais que a parte interna da figura. No caso, essa parte aqui. E no caso, a área você usa para quando você precisa colocar um piso, deixa eu ver o que mais, colocar grama na casa, ver a quantidade exata que você precisa. Então isso você usa no dia a dia praticamente. E o perímetro é o contorno da figura, é essa linha aqui, tanto de qualquer figura. O perímetro é a soma de todos os lados da figura. E vamos lá, temos o quadrado aqui, 3 por 3. A área é lado vezes lado, então esse aqui é o lado do quadrado. E o quadrado ele tem todos os lados iguais, então vai ser área lado vezes lado, que é 3 vezes 3 igual a 9 centímetros ao quadrado. E o perímetro vai ser 4 vezes o lado, que é 3 e todos os lados do quadrado são iguais. Então você multiplica por 4 todos os lados do quadrado, que vai dar 4 vezes 3 é igual a 12. Então o perímetro é igual a 12 centímetros. E o do retângulo. O retângulo, a gente chama essa parte de baixo de base,
e essa aqui de altura. E a gente representa a altura com um H. A área do retângulo é base vezes altura, ou 18 vezes 3, que é igual a 54 centímetros quadrados. O perímetro você soma todos esses lados do retângulo, ou seja, não pode esquecer que aqui também é 18 e aqui também é 3. Então fica 3 mais 18 mais 3 mais 18, que é igual a 42 centímetros. Então P é igual a 42 centímetros. Olá, meu nome é Lucas Mofardini e hoje eu vou explicar como podemos calcular a área de um círculo. Não podemos confundir a área com o perímetro. Perímetro é o contorno do círculo e área é o que cabe dentro. E a fórmula para calcularmos a área de um círculo é área é igual a π, que aproximadamente é 3,14, vezes r, que é o raio. E como podemos saber o raio? Pegamos de um ponto do círculo até o meio. Este é o raio. E se multiplicarmos o raio por 2, teremos o diâmetro. Mas o diâmetro a gente descarta nessa operação. E aqui eu vou mostrar um exemplo. Eu escrevi de novo a fórmula e aqui está um círculo que eu desenhei. O diâmetro é 30 e o raio é 15. Então eu escrevi isto aqui. Como queremos saber a área, eu coloquei um ponto de interrogação. E o π é 3,14 e o raio é 15. Então eu montei na fórmula e não podemos esquecer de montar certo, né? Porque se montar errado vai dar tudo errado. Então eu multipliquei 15 vezes 15, que deu 225. E eu multipliquei 3,14 por 225, que deu 706,5 centímetros ao quadrado. E não podemos esquecer de colocar esse ao quadrado, porque ao quadrado é da área. Olá, boa tarde. Hoje vamos aprender um pouco sobre a área do triângulo com base na trigonometria. Então, a área de um triângulo com base na trigonometria é produto pela base da altura dividido por 2. Ou seja, quando o triângulo não fornece a base ou a altura, é preciso utilizar os artifícios da trigonometria que ela oferece. Caso o triângulo oferecer o valor de seus ângulos, valor de dois lados, podemos aplicar o seno, que é o seguinte: o A vezes o B e o seno de C dividido por 2 serve quando o triângulo tiver o ângulo de C. Devemos considerar o ângulo de C essa forma. O ângulo de A deveremos considerar essa forma que vocês podem ver aqui em cima quando estiver considerando o ângulo de A. E quando estiver pedindo o ângulo de B, devemos usar essa fórmula aqui como vemos neste exemplo. Vemos um triângulo aqui com lados A, B e C, e isso varia muito do exemplo que você estiver fazendo do exercício, que ele vai pedir alguma coisa relacionada a isso. Dependendo do ângulo que for considerado, a gente deve utilizar uma fórmula diferente para cada um deles. Devemos usar a trigonometria, como eu já repeti, quando não oferecer a base e a altura. Então devemos usar os artifícios da trigonometria para poder nos ajudar. Bom, aqui vemos um exemplo muito claro que vocês podem perceber. Aqui é a área do triângulo com base nessa fórmula. A igual a altura vezes a base dividido por 2. Aqui vocês podem ver que o H é a altura, o B representa a base, que é a medida. E aqui vocês podem ver um exemplo, onde o C é a altura, o 10 é a base. E aqui tem a resolução, 6 vezes 10, que a altura vezes a base, 6 vezes 10 dividido por 2, que é igual a uma área de 60 dividido por 2, 6 vezes 10, 60 dividido por 2. A área desse triângulo é 30 centímetros quadrados. Ou seja, a gente não pode deixar de colocar o quadrado, porque estamos falando de área. Ou seja, é muito importante colocar o quadrado, porque se você não colocar o quadrado, tem um risco muito alto de você acabar errando o exercício. Então é isso aí, galerinha. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima.